conseguindo ver direitinho a tela? Sim. Bom dia a todo mundo, né? Eu sou o Gabriel e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre energia solar fotovoltaica. Quem é o Gabriel? Quem sou eu, né? Eu sou paulista, sou casado, tenho um filhinho de 2 anos e meio e tenho 36 anos. Eu sou formado em engenharia química, tenho pós em sistemas elétricos de energia, estou fazendo MBA agora. E trabalhei já com energia solar fotovoltaica há 8 anos atrás, comecei a trabalhar com isso. E trabalhava com grandes projetos de usina para leilões de energia, depois fui para a área de transmissão de energia, e agora estou como no pequeno setor de geração distribuída, que é para usinas de pequeno porte, né? E o que eu gosto de fazer, bom, eu gosto muito de praticar esportes ao ar livre, gosto de corrida de montanha e de surfar. Esses são os 2 esportes que eu mais costumo e gosto de fazer, assim. E queria combinar alguns pontos com vocês, antes da gente começar. Combinar de todo mundo ficar com o microfone desligado para não atrapalhar as outras pessoas. E, se possível, alguém ficar com a câmera aberta para ficar vendo alguns rostinhos aí durante a apresentação, para ver se está tudo certo, se tem alguém com dúvida. Bom, e vocês estão começando a participar dessa semana da engenharia ambiental, né? Que o tema de vocês desse ano é invisíveis ou invisibilizados. São os diálogos sobre a inclusão socioambiental. Bom, esse próprio nome diz sobre as questões ambientais não devem ser desvinculadas da social e política e econômica. Então, por que se fala tanto de mudança climática, justiça climática, que está atrelada à justiça social também? Para começar, eu queria explicar um pouquinho sobre o efeito estufa. Bom, provavelmente aqui todo mundo já ouviu falar, já conhece e sabe como o Sol chega no nosso planeta e essa energia é mais ou menos 50% absorvida pelo nosso planeta. E o restante dela é refletida pela própria camada do efeito estufa. E desses 50% que entram, então 29% é refletida pela nossa superfície e ela volta para o espaço, 23% é absorvida e 48% fica na atmosfera. E esse é o efeito estufa que é muito bom para a gente, né? Por isso que a gente consegue sobreviver aqui e ter essa temperatura bem amena. Mas o grande problema é que a gente está engrossando essa camada que causa efeito estufa. E quanto mais grosso, mais energia armazenada fica na Terra. E querendo ou não, a gente está despejando em torno de 150 milhões de toneladas de gás de efeito estufa todos os dias, né? E aí isso é um grande problema, muito maior do que o ambiente pode dar conta. Esses gases de efeito estufa vêm de diversas fontes, assim, como principalmente as atividades humanas, né? Mineração, indústria, o agronegócio, e aí causa tanto o derretimento das calotas polares, também tem relacionado às queimadas, os transportes que a gente usa e a própria geração de energia. Uma das principais formas que a gente emite esses gases é através da geração de energia, tá? Principalmente por causa da dependência de combustíveis fósseis. Eu sei que no Brasil a gente quase não utiliza combustível fóssil, nossa matriz é bem limpa comparado com os outros países, porém o que acontece na China e nos Estados Unidos afeta a gente de qualquer forma. E só para você ter uma ideia, em 2019 a gente teve mais de 10 bilhões de
CO2 na atmosfera, apenas com a queima do combustível fóssil. Bom, parece um número bem distante, mas na verdade a gente não tem nem ideia do que seja isso. E a produção, o que a gente emite de CO2 na atmosfera, só com a geração de energia, é aproximadamente 25% do total. E aí depois vai para 24% da indústria, 21% de transporte, 14% dos processos petroquímicos, como fracking, todo o processamento que é envolvido. Depois o restante é tudo dividido entre o nosso consumo, o nosso uso diário. Assim. E não sei se vocês lembram da Olimpíada da China, que tem as cidades todas cinzas. Assim. E, se eu não me engano, ano passado também, em São Paulo, não sei se alguém é de São Paulo, mas a gente viu a cidade escurecendo às 3 da tarde. Né? Isso foi, eu me lembro muito bem, porque eu estava dentro do Google, trabalhando de lá, e aí às 3 da tarde eu falei, nossa, vai chover, né? Só que não choveu, era fumaça que estava vindo das queimadas que estavam acontecendo no outro lado. Não sei se vocês lembram desse evento. Para mim foi muito, nossa, que isso, né? Realmente o mundo está muito próximo, mais próximo do que a gente imagina. Para mim foi que o total de energia acumulada que a gente emite de gás de efeito estufa todo dia é aproximadamente 500 mil bombas nucleares que a gente solta. Essa é a energia geral de calor que a gente emite todos os dias. Esse dado foi de um ex-diretor da NASA, tá? Do James Hansen. E quando eu recebi essa informação, eu falei, caraca, 500 mil bombas nucleares, é insana a quantidade de energia que a gente está soltando. 500 mil é um absurdo, né? Bom, só para você ter uma ideia, essa é a temperatura da superfície que a gente está tendo essa grande, parece pequena variação, mas afeta muito, né, no nosso dia a dia. E a gente pode ver que após 1970 a gente começa a ter um crescimento incrível desse patamar, desse nível de temperatura sempre aquecendo, não tem mais essa variação, tá tendo ou mantendo o nível para baixo. E 2020 a gente pode esperar que seja o ano mais quente de todos os tempos. Pelo cientista, tem um estudo que é aproximadamente 72% de chance de ser. E ano passado, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, num lugar chamado Pochorel, no Mato Grosso, a temperatura chegou a 43 graus Celsius durante o dia. Tá? Não sei se para vocês é quente, mas para mim é uma temperatura absurdamente quente. Eu não estou acostumado a isso. E segundo o INMET, tá, a temperatura vem subindo cada vez mais no Brasil. Com isso, diversos problemas vêm acontecendo. Né? Diversas doenças respiratórias, tanto na produção de energia, que como a gente é dependente da água, é afetado diretamente. Agronegócio também é afetado. Então, tudo tem sido afetado por esse alto crescimento. Ela ficou um pouquinho fora, mas é de 1999 até 2016, esse gráfico. A gente consegue ver sempre está subindo. Parece pouquinho, mas são 2 graus em 20 anos, 30 anos. E o que isso afeta? O que a temperatura dos oceanos tem a ver também, né? Como a superfície terrestre, os oceanos também são cada vez mais afetados e tem maior temperatura dos oceanos. E com a temperatura mais alta, pode afetar toda a circulação, tanto a marítima, a interna e a salinidade. Isso sem contar com todo o resto de poluição que a gente despeja nos oceanos. Né? Isso também é
outro assunto aí que é bem, bem controverso, podemos dizer. E não é só esse aumento da temperatura, a gente consegue ter um maior acúmulo de vapor da água, né? E esse vapor de água não é só a chuva, é toda a umidade que causa. E isso afeta todo o ciclo hídrico que a gente vive, que causa tempestades mais fortes, mais rápidas e até os ventos são afetados. Não sei se vocês lembram, no meio desse ano, no Rio Grande do Sul, aquela ventania que estava tendo. Essa pode ter sido uma das grandes causas. Assim, tá? E também como tem o aumento dos furacões, não sei se vocês lembram do furacão Maria em Porto Rico. Eu, logo, mais ou menos 4 meses depois do furacão, eu fui para lá, eu fui para Porto Rico. E ver, ver todo, todo o desastre que aconteceu, assim, é um negócio muito ruim, muito gritante, sabe? Porque eu via casas em cima, carros em cima de casas, barcos no meio da estrada, então tudo isso era muito péssimo. Sabe? Para mim foi muito impactante ver tudo isso. Assim. E o que as mudanças climáticas causam? Eu considero esses 5 principais pontos. Assim, são dos alimentos, refugiados, a segurança, a saúde e a água. Diariamente. E como as mudanças climáticas afetam a água? Aqui do lado esquerdo está a redução do suprimento por causa do aquecimento global e do lado direito o aumento da demanda. Porque a gente tem mais secas, tem derretimento de gelo, aumento do mar, tudo isso é pelo... Não, um acaba diretamente impactando no outro. Né? E do lado direito a gente está aumentando o nosso consumo, então exige mais água para a indústria, o uso doméstico a gente tem consumido cada vez mais. Aí, querendo ou não, a agricultura é afetada porque a gente tem mais secas, os tempos são mais secos, terreno, então exige mais água. E tanto para a geração de energia também, né? Então, é o mesmo problema. A gente consome mais energia e, principalmente no Brasil, a gente, nossa matriz é baseada na água, então a gente exige da necessidade, demanda da água, a gente é obrigado a ter água assim. E a gente viveu uma crise hídrica, né, alguns anos atrás aí, e provavelmente vai viver algumas outras. Essa é uma foto que eu trago de uma viagem que eu fiz para o Peru também. E por que eu trago ela? Porque esse é um lugar que não vai existir, não vai mais ter essas geleiras daqui uns 5 anos, 10 anos. Esse é o dado que o pessoal traz lá do Peru mesmo. Porque antes eles falaram que aqui é de gelo, né? A gente ainda consegue ver um pouquinho. Mas está derretendo e eles falam que está cada vez mais rápido esse derretimento. Então, esse foi um dos únicos pontos que me chamou a atenção de ter ido fazer esse tipo de passeio por lá. Assim, mas você ver algo tão próximo da gente é meio péssimo. Assim, né? No Brasil, a gente acaba não tendo essa oportunidade de ver esse tipo de evento, mas Peru está 4 horas de distância daqui, então não é tão longe. Assim. E, querendo ou não, todo esse calor, esse excesso de calor, a gente tem o problema dos refugiados climáticos. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Por exemplo, o grande problema no Oriente Médio, que a gente está sofrendo toda essa
essa perda, essa mudança da população do Oriente, principalmente para a Europa, a Grécia, e está tendo todo esse problema com os refugiados. E que isso causa. Aí tem o problema da segurança também nacional, tudo é envolvido nesses grandes problemas. E agora um pouquinho sobre alimentação, que, de novo, é afetado pela seca, pelo calor, aí a gente está tendo mais pragas, doenças. Quem não lembra também desse ano, que estava tendo aquela nuvem de gafanhotos no sul do país também, que estava chegando no Brasil. Tanta coisa que está acontecendo que a gente vai se perdendo nesse caos desse ano. Né? Incêndios que estão acontecendo pelo Brasil inteiro, aí a gente pega o Mato Grosso, a Amazônia em si tá em chamas ainda, então é algo muito grave. E não sei se vocês estão acompanhando a quantidade de água que tem nos nossos reservatórios também, eles estão bem mais baixos. Assim, então é algo que a gente tem que começar a prestar mais atenção nesse ponto. E para proteger o agronegócio, quanto mais pesticidas, agrotóxicos a gente é obrigado a utilizar nos dias de hoje para manter a alta produção que é exigida do mundo. E agora sobre a saúde. Bom, a saúde, se os alimentos são afetados, a gente também é afetado diretamente. A água está envolvida em todos os pontos. Né? Estresse por calor. Não sei se vocês têm problema com esse calor, mas, por exemplo, minha esposa ela passa muito mal quando está em temperaturas muito altas. Então, eu lembro até um jogo de futebol que a gente foi, e aí ela, no meio do jogo, estava na arquibancada e ela acabou passando muito mal, porque estava muito quente. Tá? Não sei se vocês passam por esse tipo de situação. Assim. E grandes eventos climáticos está tendo o tempo todo. E aqui é um gráfico de o que está acontecendo na Amazônia, a gente consegue ver isso. Aqui é a quantidade de quilômetros quadrados com a destruição que está acontecendo lá. E aí, em 2019, ele tá chegou num patamar altíssimo. Vamos ver como vai ser o dado de 2020, né? Qual vai ser o caos que vai vir. Bom, mas não é só notícia ruim que tenho aqui para dar hoje. Querendo ou não, a Europa em si está investindo muito em energias renováveis. Tá? Tem muitos países que estão focando em transformar toda a sua matriz energética em utilizar apenas fontes renováveis, com muita aplicação em hidrogênio está acontecendo por lá, eólica, onshore, offshore. Onshore é quando é em terra, offshore é no mar. Solar está explodindo em todos os mercados mundialmente, isso está acontecendo. Por exemplo, Portugal e Inglaterra, no passado, eles ficaram, se não me engano, 30% do tempo só girando com energia renovável. Tá? Então, isso começa a ser dados bem expressivos para a Europa em si. A China está investindo absurdo lá, é um dos maiores investidores de energia solar do mundo. Ela traz dados impressionantes, assim como em torno de 30%, 40% só do investimento total de energia é feito em solar na China. Então, cada vez mais interessante, assim, todo esse investimento, você começa a imaginar o que está acontecendo. E esse é o crescimento do Brasil, tá? De 2012, quando teve a primeira resolução normativa para os próprios consumidores começarem a ter a sua própria geração de energia, e a gente vê esse crescimento total, chegando a setembro de 2020 com 6 mil
quase 7 mil megawatts instalados no Brasil. Então, e a tendência é o Brasil tem um potencial incrível de geração de energia solar aqui, tem tudo para continuar explodindo esse mercado e cada vez mais renovável a nossa matriz, muito mais do que apenas utilizando a própria energia hídrica mesmo. Tá? E agora esse é o meu grande porquê, na verdade. Esse é meu filho, então é por causa dele que eu acordo todo dia e trabalho, porque depois de ter contato com todo esse tipo de dado, tudo que aconteceu, não tem como eu deixar de entender o que está acontecendo no mundo e não tomar nenhuma atitude. Assim, sabe? Então, eu tenho que, de alguma forma, tentar trazer um mundo um pouco melhor, deixar o mundo um pouco melhor para ele. Assim. E acho que é legal todo mundo ter não chamo nem de propósito, mas saber o porquê você está trabalhando, o que está fazendo, o que está fazendo. Assim, tá? E para explicar um pouco sobre o dimensionamento, eu queria trazer um case para vocês. A gente tem alguns trabalhos parecidos, mas como a maioria é do Rio, eu falei, vou pegar um local do Rio de Janeiro e aí para deixar mais próximo para vocês. Né? E aí eu peguei uma energia média, um consumo médio que a gente tem mais ou menos uma casa, que é de 600 kWh por mês. Essa é de uma casa um pouquinho maior, tá? Então, por isso que eu peguei esse exemplo de uma casa maior, de um local aleatório, assim, do Rio de Janeiro. Então, foi, apontei o dedo, assim, e caiu bem próximo dessa região. E, para começar, eu tenho que falar um pouquinho do Sol. Não sei se vocês prestam muita atenção nessa estrela linda aí, mas o Sol é nossa grande fonte de energia, nosso maior alimento, né? Vocês já pararam para pensar que tudo que a gente come vem do Sol? Toda a energia é dele? Porque é engraçado, porque eu sou vegano, não, sou vegetariano estrito há 2 anos já. E depois que eu virei vegetariano, fico pensando, cara, todo alimento que eu como, ou que os animais comem, toda energia, primeiramente, é do sol, assim, sabe? Isso eu nunca tinha parado para pensar, e só depois que veio esse tipo de insight, assim. E o mais incrível ainda é que toda essa energia que chega na nossa superfície, se a gente conseguisse captar toda essa energia durante 1 hora, a gente teria energia suficiente para fornecer energia para o mundo inteiro durante o ano todo. Então, é um jeito que a gente entende como a gente usa de uma forma bem baixa de eficiência essa energia tão incrível que chega para a gente. Assim. E a Terra, essa nave que a gente vive aqui, que roda através do Sol, super inteligente, que entende todo esse conceito de tempo que a gente precisa estar em contato com o Sol, toda essa energia absorvida e que ela transforma em tudo que a gente precisa para estar vivendo nela. E aqui eu vou contar um pouco da história da energia solar. Tudo começou em 1939. Gabriel, Oi. só uma pergunta. É que falou desse aproveitamento. No Brasil, é principalmente por sistemas de casas individuais, ou realmente a maior parte já são plantas, grandes plantas, coisas do tipo? É a mesma coisa no mundo também ou não? Isso.
No Brasil, a gente tem em torno de 4 gigawatts, 4.000 quilowatts instalados em residências de energia solar fotovoltaica. O restante é usinas de energia. Então, está em torno de 50%, assim, tanto para residência quanto para grandes usinas. Tá? Mas a gente pega, por exemplo, Ambev, as próprias telefônicas, elas estão construindo grandes usinas, mas em pequenos lotes. E isso é considerado como se fossem pequenas usinas domésticas. Assim, né? Então, eles pegam 4 pedaços de 4 terrenos e constroem 4 usinas de 5 megas. Assim. Então, na verdade, só para esses grandes players seria 20 megas só para eles. Aí, eles já vão tomando grande parte desse setor. Assim. Consegui responder essa pergunta? Sim, obrigada. Nada. Bom, então tudo começa com esse Edmond Becquerel, que ele é um cientista francês, é um físico, e ele conseguiu observar pela primeira vez em eletrodos de palatina. Mas, na verdade, ele não conseguia entender o que estava acontecendo ainda. Né? E é esse Willow e Smith, ele também conseguiu observar esse mesmo efeito que estava acontecendo na platina no selênio. Só que, você vê, quase 30 anos depois. Né? E aí, logo depois, 3 cientistas eles construíram a primeira primeiro dispositivo fotovoltaico, colocando o selênio sobre o ferro. E aí eles conseguiram observar a primeiro efeito fotovoltaico dessa troca de elétrons. E aí esse dispositivo teve uma eficiência incrível de 0,5%. Então, 0,5% da energia que chegava do sol eles transformavam em energia elétrica. Charles Fritz, ele conseguiu dobrar essa eficiência porque ele trocou o ferro por ouro. Então, ele colocava uma chapa de selênio sobre o ouro e essa troca de elétrons entre o selênio e o ouro gerava essa eficiência de 1%. E em 1905, Albert Einstein escreve o primeiro artigo explicando o efeito fotovoltaico. E isso deu para ele o Nobel de Física. Em 1954, 50 anos depois, Fuller, Chapman e Pearson, eles constroem o primeiro dispositivo realmente de silício, que é o material mais utilizado nos dias de hoje. E eles conseguem uma eficiência de 6% em 1954. Já é um salto absurdo, assim, se a gente pensar, né? De 1 para 6%. Em 1955 é instalada a primeira placa solar, módulo fotovoltaico, para uso da telefonia, e no estado da Geórgia. Só que o custo-benefício foi tão caro que eles falaram, não vale a pena instalar porque não compensa financeiramente, né? Então, eles falaram só vale a pena para uso realmente bem especiais. E aí que começou a corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos em 1957, e a NASA começou a ficar de olho nesse tipo de setor. E eles, em 1958, eles lançaram o primeiro satélite com os módulos fotovoltaicos. O satélite chama Vanguard 1, e ele atuou por 8 anos, sendo que 7 anos foi suprido só com um painel solar, porque a bateria tinha estragado. E mesmo assim, e aqui em torno o watt custava mais ou menos $250, $200. Né? 20 anos depois tivemos a primeira crise petrolífera no mundo, e
por causa dessa crise, voltaram a ser, todos os investimentos voltaram para a energia solar de novo. Pensaram que não dava para continuar dependendo apenas de uma fonte. Então, tiveram investimentos e aí, só nesse salto aqui, nesse investimento, o VAT, quando entrou na crise, estava em torno de 80, 90 dólares, caiu para 12 dólares o VAT. E em 1986 começam a ser investidas, construídas as primeiras grandes usinas no mundo. E os grandes investimentos também. E também os primeiros incentivos para a gente instalar, para a gente no Brasil não, no mundo, instalar fotovoltaica em residências, principalmente Alemanha, Japão, países europeus, assim, e poucos asiáticos. Né? E hoje, como está o VAT? Hoje eu trouxe essa tabela, então mais ou menos em 1973, quando começou a crise petrolífera, estava 80 dólares o VAT. Hoje a gente está em torno de 20 centavos o VAT. Então, tá uma queda bem interessante para a gente começar a pensar no uso dessas células solares de silício, principalmente de silício. Tá? Esse dado é incrível porque não só o VAT está caindo, mas a nossa eficiência está aumentando. Então, nosso uso está sendo um pouco mais inteligente. E a tendência aqui nunca vai chegar a zero, mas a energia em si está indo cada vez mais para baixo. Assim. Não parece, mas o nosso custo, a produção de energia, tanto para o governo, tanto para as pessoas físicas, quem queira investir, está tendendo a zero. E aqui eu trouxe eu vou colar esse link no chat. Eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem, o que vocês pensam quando escutam sobre energia solar fotovoltaica. Eu vou dar um minutinho. Não sei se vocês conhecem um Mentimeter. Ainda tem gente escrevendo, eu vou esperar um pouquinho, mas aí qualquer coisa eu apresento assim no final da aula de hoje ou amanhã eu trago isso para vocês também. As palavras que mais estão saindo é sustentabilidade, energia limpa, energia distribuída, circularidade. Bom, então vamos continuar um pouquinho agora. A gente
fiz um videozinho um tempo atrás, não sei se vai sair com som, se não sair com som, vocês me avisam, tá? Mas eu não sei como todo mundo conhece energia solar, sabe como funciona, mas a gente criou esse videozinho só para apresentar para as pessoas de uma forma bem simples, bem rápida, é um minutinho só, então vamos assistir rapidinho. Tá? Gabi, tá sem Oi, som, se eu tá não me sem engano. som? Então, eu acho que você tem que ir nas configurações e permitir, na hora de compartilhar, áudio. Não sei como é que faz isso. Me perdoa. Às vezes você tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Para ver se Tá. tem um avisinho. Vamos ver. Então ele não tá aparecendo para mim. Talvez por uma guia direto. Apresentar por uma guia. Então eu tô fazendo dessa forma. Tá. Ai, perdão, então. Não, que isso. Se eu não me engano, quando você vai compartilhar a tela, aparece lá embaixo. Você tem que clicar numa caixinha de permissão, assim, autorizando. Eu quero compartilhar com som. Não vou abrir pelo... E agora? Sim. Pô, é rapidinho, só para explicar um pouquinho da energia solar, né? Bom, resumindo, então, a radiação chega no Sol
os módulos fotovoltaicos que transformam essa energia em energia elétrica. Essa energia ela passa por um inversor, que é esse equipamento aqui, e aí da inversor ela vai para o quadro de distribuição, que aí ou você pode consumir essa energia no mesmo instante que você está gerando, ou você envia essa energia de forma gratuita para a rede da concessionária. E para explicar um pouquinho como que funciona o efeito fotovoltaico. Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Posso continuar? Uma pergunta, eu estava falando que à noite usava energia da rede. Não tem nenhum tipo de bateria que dê para armazenar pelo menos até à noite? Você pode utilizar a bateria junto com o seu sistema solar, mas a bateria em si hoje ainda é muito cara. Por isso que um pouquinho mais para frente eu vou trazer alguns valores de bateria. Aí a gente vai ver que ainda está um pouco distante da nossa realidade, assim, mas a gente utiliza essa energia da rede elétrica, a gente manda como se fosse um crédito para a distribuidora, e aí a gente pode consumir esse crédito depois que a gente gera. Bom, o efeito fotovoltaico, posso continuar? Gabi, tem duas perguntas no chat. Você prefere que eu leia, já que você está em tela cheia? Eu leio agora. Do Davidson. Por quanto tempo um sistema para geração de energia fotovoltaica residencial se paga? Hoje em dia, pensando no Brasil inteiro, ele está de 3 a 7 anos de payback. Então, você investe hoje e daqui 3 ou 7 anos você paga só com a economia de energia que você está tendo. Custo médio para implantação para residência vai depender muito do seu consumo dele. Então, pode ser de R$5.000 até R$50.000, R$100.000. Então, depende muito de quanto. Se você consome 200 kWh mês, que dá mais ou menos 170, 180 reais por mês, vai gastar em torno de R$20.000 e vai ter um payback de 5 anos, mais ou menos. E aí tem mais 30 anos para você utilizar a energia sem ter nenhum gasto. E o Cristiano perguntou, se um dia mudarmos completamente para a energia solar e não tivermos mais a rede convencional à disposição, a única solução seria a bateria? Nesse mundo, seria a bateria, mas eu não vejo a gente não estando conectado na rede, tá? O que eu vejo para o futuro é a gente trabalhando com redes inteligentes. Aí entra a aplicação de smart cities, baterias inteligentes, tudo sendo inteligente, porque a gente gera energia na nossa casa, utiliza a bateria para guardar, para a gente utilizar à noite, e essa energia é enviada para quem não consegue gerar. E aí a gente vai diminuir toda a perda que a gente tem no sistema de energia, vai diminuir todos os gastos de manutenção e geração, toda a energia vai ser distribuída, e a gente deixa de estar tudo centralizado em grandes geradores aí, de ser escravos da distribuidora, da transmissão, para a gente ser agentes ativos do mercado mesmo, tá? Então, a gente se tornar gerador e ter um pouco mais de controle sobre todo o sistema. Essa é um pouco da minha visão, assim, do futuro. Bom, o efeito fotovoltaico é o responsável pela transformação da energia solar em elétrica. Todos esses materiais do módulo são considerados semicondutores e o elemento mais comum utilizado no dia de hoje são os elementos da tabela periódica, do grupo 4. Tá? Vocês vão ter que voltar a esse conceito de tabela periódica, só um pouquinho. Mas o material mais utilizado hoje é o silício.
Esses elementos são acrescidos de um elemento da tabela 5 também, como o fósforo, que é aí para criar uma rede cristalina. Tá? Outro processo também é o próprio silício com o boro. E aí essa exposição do sol faz com que... Putz, como explicar isso de uma forma não muito técnica? Quando eles estão em contato, eles entram em equilíbrio. Quando o sol entra em contato com essas células, elas saem do desequilíbrio e tem essa troca de elétrons. E essa troca de elétrons que faz essa geração de energia acontecer. E os módulos fotovoltaicos, né? Hoje em dia a gente tem 4 grandes categorias de módulos, assim podemos dizer, que são os módulos de silício, filme fino, orgânicos e os híbridos. Então, dentro do silício estão o monocristalino e o policristalino, que são os que a gente encontra mais para uso, na verdade, mais comuns, assim, para grandes usinas nas nossas residências, comércios. Também, depois, a categoria de filme fino, que eles têm como grande vantagem que eles são módulos flexíveis, né? Então você consegue adequar em qualquer tipo de superfície. E o material é silício amorfo, aí tem o telureto de cádmio, seleneto de cobre, então tem vários outros tipos de compostos. O telureto de cádmio é um dos filmes finos mais interessantes que tem. Eu sou muito fã de uma empresa que fabrica, que chama First Solar, só que eles só utilizam para grandes usinas, então para residencial com uma eficiência um pouco mais baixa não faz sentido. Assim. Depois os orgânicos são conhecidos como OPV, são células orgânicas, né, de um polímero que usa eletrônica orgânica mesmo. Então, eles também são flexíveis e essa é uma grande vantagem. Uma grande empresa de OPV chama Sanyo, e é brasileira, tá? E ela tá vindo aí, parece que vai revolucionar o mercado aí, mas vamos ver. Mas ainda ela é muito cara e a eficiência é muito baixa comparado com os módulos de silício, de tanto monocristalino quanto policristalino. E está vindo também de bem novo, são os painéis híbridos, que é uma tecnologia conhecida como heterojunção. E o interessante é que a fabricação é bem parecida com os de monocristalinos, mas eles juntam com uma categoria de filme fino. Então fica esse próprio silício monocristalino mais uma camada de filme fino. Assim. E aí consegue produzir uma eficiência muito maior. Mas ainda como tem baixa demanda, ainda é um pouquinho mais caro que o próprio módulo de silício. Tá? Aqui, essa é uma característica dos painéis de filme fino, que eles são bem pretos, assim, eles são bem escuros. E o interessante para a produção do filme fino é que eles utilizam menos água, menos energia e menos materiais semicondutores. Então, o impacto negativo no meio ambiente é muito menor. Outro ponto importante é que os módulos de filme fino trabalham de forma mais eficiente que os módulos tradicionais de silício quando a gente tem um acompanhamento do sol. Por quê? Porque parece engraçado, mas o sol, a temperatura atrapalha na eficiência do módulo. Tá? Então, quanto mais quente, a eficiência vai caindo. Então, nos módulos de filme fino, ele consegue manter uma eficiência maior ao longo dessa temperatura. E aqui tem um uso por exemplo, do filme fino ou do OPV. A gente consegue mexer com o design, envolver o design já, a arquitetura, nesse tipo de uso. E
E aí, se você tem a geração de energia, você consegue, por exemplo, colocar um banco de bateria aqui embaixo, e aí está sempre disponível, colocar um USB, uma tomada, sempre disponível para você carregar qualquer dispositivo que você precisa. Então aí começa a criar um novo mercado, um novo mundo de possibilidades para a energia solar. E o módulo de silício, o mais comum, o tradicional e o que é mais utilizado pela eficiência mesmo. O silício em si é um dos compostos mais encontrados na natureza, e a gente encontra ele em forma de areia ou de quartzo, né? O silício em si, ele não transforma a energia do sol em energia elétrica. Você passa por um processo bem complicado de enriquecimento. Assim. Os processos mais comuns para criar essa forma que a gente deseja para criar os módulos fotovoltaicos é por fusão por zona ou por método de Czochralski. O método por fusão de zona é você utilizar um lingote de cilindro bem uniforme, sem trincas, aí você põe ele em fusão e todo esse lingote vai crescendo em volta dessa barra. Só que a grande desvantagem é essa dificuldade de criar essa primeira barra bem uniforme, sem trinca, nem nenhum tipo de fissura. Então, acaba encarecendo um pouquinho nesse tipo de processo em comparação com esses Czochralski. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais desse tipo de informação, assim, só você manda uma mensagem para mim aí que eu explique um pouco melhor, mas acho que não é o interessante para esse tipo de curso. Sobre os materiais, eu já ouvi falar sobre as terras raras também, que as terras raras estavam barateando o preço dos painéis. Não tinha algo do tipo? Eu já ouvi falar disso. Quem? Desculpa? É a Raiz. Não, é sobre terras raras, metais terras raras. Olha, tem muita pesquisa acontecendo, Raíssa, só que, querendo ou não, o mercado é bem baixo para esse tipo de uso, né? De material diferente, assim, podemos dizer. Então, por isso que ainda é mais caro que o de silício. Pode ser em pesquisa, eles podem acreditar que vai baixar o preço, mas ainda, em comparação com o de silício, pela alta produção, pelo volume de saída, ainda não tem concorrência, assim, podemos dizer. Obrigada. Como funciona a produção dos módulos? Né? O primeiro passa por um processo de limpeza dos vidros, que esse vidro vai servir uma camada de proteção. Depois das células prontas, elas passam por um processo de interconexão das células. Tá? Nesse processo aqui. Depois ele passa por um sistema de montagem dessas células, onde as células elas começam a entrar em séries entre elas. E depois é colocada uma película de EVA entre as células, na parte de cima e na parte de baixo dela. Depois que as células estão prontas, ela passa por esse processo como eu posso dizer, de empacotamento, que é essa película de EVA ela é derretida sobre a célula, formando uma camada bem fina só para proteção da parte eletrônica dela. No passo 8, 9, 10 é feito um sanduíche dessas células, tanto com vidro e com backsheet. Backsheet é a parte que fica atrás, que eu vou mostrar aqui para frente, para proteção na parte de trás da célula, onde a gente faz toda a conexão elétrica. E depois a gente passa por um processo de inspeção, de um teste de flash e um teste de eletroluminescência. O teste de flash é para a gente testar a potência e de luminescência para ver se
todas as células estão conectadas de forma correta e se existem fissuras dentro das células. Aqui está mais ou menos uma estrutura, fica a moldura de alumínio, vidro, a película, os EVAs em volta da célula. Esse backsheet é a caixa de junção. E é daqui, dessa caixa de junção, que saem os cabos para a conexão dos módulos. E um dos testes mais importantes que é realizado é um teste internacional chamado IEC 61215. E esse teste Tá sem contempla... som. Tá sem som? E agora? Com som? Alô? Alô? Tá dando pra ver sim. Ah, tá? Eu tô te ouvindo também. Ah, Tá normal, tudo normal. tá bom, então. Bom, então o teste IEC 215 contempla 18 aspectos. Inspeção visual, essa determinação de potência, resistência de isolamento, teste de fuga de corrente, coeficiente de temperatura e diversos outros testes, mas teste importante que é interessante também é teste de resistência contra granizo, tá? Que é um teste que você lança uma pedra de granizo, mais ou menos de 70 milímetros de diâmetro, numa velocidade de 145 km por hora nesses módulos, para ver se ele aguenta e não vai causar nenhuma trinca. Passando por esses testes, ele ganha esse certificado. Então, muita gente acredita que é muito sensível, mas não é. Mas com certeza a gente não pode andar por cima desses módulos. Agora eu quero trazer esse é um vídeo do YouTube que explica muito bem o efeito negativos que a gente tem em relação aos módulos fotovoltaicos. Esse é um teste relacionado às sombras. Eu vou dar um play aqui, o próprio vídeo é bem autoexplicativo. Aqui, esse primeiro vídeo é quando o módulo é montado na forma vertical e o sol está se movendo, ele está se movendo e cobrindo algumas partes do módulo. E aqui a gente consegue ver a potência aqui caindo. Então, quando a gente tem esse tipo de sombreamento, a gente zera a potência do nosso módulo fotovoltaico. Mas quando a gente instala na parte do modo horizontal, a gente tem uma característica diferente. E isso acontece porque a gente tem um dispositivo no módulo que chama diodo de bypass, que ele separa fileiras da série desse módulo para não ter essa perda total dessa geração de energia. Tá? Então, essa é a grande diferença. Por isso que é bom, sempre se for pensar em aquisição de módulos, quanto maior a quantidade desses diodos de bypass, melhor. Hoje em dia é muito trabalhado com em torno de 3 diodos de bypass, aí a gente consegue ver essas 3 camadas de separação entre da corrente de geração de energia do módulo. Essa é uma tabela que eu trouxe do NREL, que eles trazem a eficiência do módulo nos dias de hoje. NREL é National Renewable Energy Laboratory, fica no Colorado, e a gente pode ver em destaque aqui mais ou menos de 40% são as células híbridas. Então, aquelas que misturam silício com silício amorfo. Mas ainda, como você vê, a pesquisa lá para 2016, 2017, ainda
está caminhando muito pouco, porque elas são caras de se fazer. Por isso que o investimento ainda não está compensando financeiramente. Os de silício, elas estão aqui na região central do gráfico, em torno de 24%, 22%, ainda até 20%, 19%, 18%. Essa é a média da eficiência desses módulos fotovoltaicos. Um pouquinho mais para baixo estão os módulos de filme fino, em torno de 15%, 16%. Então, a First Solar está chegando a 18%, 19%, já é uma eficiência muito boa. E aqui, por último, são os orgânicos e alguns amorfos. Né? Então, ainda a gente vê que tem muito caminho. Então, por exemplo, a cada um módulo orgânico, a gente precisa, cada 2 módulos orgânicos, a gente precisa de um de silício. Então, ainda a distância está muito grande entre um e outro. E agora eu vou falar dos inversores. Os inversores solares eles são considerados o cérebro do sistema solar fotovoltaico. Eles são a parte inteligente do sistema. Tá? Eles são responsáveis por transformar toda a energia gerada no módulo fotovoltaico, ela é gerada em corrente contínua. E quando a gente utiliza a corrente alternada nas nossas residências e nossos eletrônicos. E aí a gente precisa desse inversor para transformar da corrente contínua para alternada. Também eles fazem a leitura da frequência da rede elétrica para sincronizar toda a energia que a gente está gerando nos nossos módulos com a energia da rede de distribuição. E eles também fazem 2 papéis super importantes de segurança, que é de antilhamento, que é o processo de você, por exemplo, cai a energia da rede elétrica, o inversor automaticamente desliga. Porque se a gente começar a fornecer energia no momento que a rede elétrica não tá com energia, aí a pessoa que for fazer manutenção pode tomar esse choque, então é obrigado a ter esse antilhamento. E são eles que fazem o monitoramento do sistema fotovoltaico. E com ele você consegue entender o que está acontecendo nos módulos, se está gerando ou não está gerando energia, por que não está acontecendo. Tá? E hoje a gente tem 3 tipos de inversores. O de string, que são esse tipo de módulo padrão mesmo, inversor padrão. Os microinversores e os inversores com otimizadores de potência. Os inversores de string, eles são muito utilizados em grandes usinas, ou quando você não tem muita mudança de ângulo, de direção dos módulos. Então, quando você tem grandes fileiras dos módulos, financeiramente é muito mais barato você utilizar os módulos de string a princípio. Aí eles são mais ou menos nesse formato padrão, quadradão. Assim mesmo. Os microinversores são esses inversores menorzinhos, que eles como se fosse um microinversor para cada módulo. Então é um inversorzinho para cada módulo. Hoje em dia a gente já tem microinversores que aguentam até 4 módulos. Então, querendo ou não, se a gente for pensar que cada inversor, cada aparelho grande daquele é feito para um módulo ou 4 módulos, ainda o preço é um pouquinho mais alto. Mas eles têm grandes vantagens que, por exemplo, a gente consegue analisar o que está acontecendo em cada módulo individualmente. E isso reduz muito o custo de operação e manutenção de todo o sistema. Outro ponto importante é que se você instala diversos microinversores ou um inversor de string, se dá o problema no inversor de string, você perde todo o seu sistema. No microinversor, não, você tem esse tipo de redundância, né? Então, se está em um microinversor, você tem diversos outros ainda funcionando. Outra vantagem também é que você consegue colocar os módulos em qualquer direção, em qualquer ângulo, e dessa forma você não perde nenhuma eficiência no seu sistema. No inversor de string, se você coloca um módulo voltado para o norte e outro para o sul,
o módulo que está voltado para o sul, que tem a menor geração, no caso do Brasil, que tem a menor geração, ele vai mandar no sistema, porque a gente não, porque eles estão ligados em série, então a gente não pode gerar correntes diferentes. Tá? E o último, que é o inversor com otimizadores, que os otimizadores são essas caixinhas pretas que ficam atrás dos módulos fotovoltaicos. E a gente tem um inversor tradicional grandão. Inversor com otimizador, eles dividiram esses otimizadores em duas partes. O inversor grande, ele é o responsável por duas funções. Ele transforma a corrente contínua em corrente alternada e deixa a frequência da rede na mesma frequência da geração de energia. Os otimizadores, eles leem o que está acontecendo em cada módulo fotovoltaico. Então, é como se fosse um microinversor dentro de um inversor tradicional. E a grande vantagem disso de novo, é a manutenção, mão de obra, OEM, que é realizada em grandes linhas, e essa análise individual de cada módulo. E outra grande vantagem dos microinversores e dos otimizadores de potência é que quando cai a energia da rede, nos otimizadores, nos inversores normais, a geração de energia continua alta. E isso, a corrente que chega nos inversores ainda continua alta. Porém, quando a gente utiliza inversores tradicionais, ou microinversores, ou inversores com otimizadores, eles têm a capacidade de deixar essa corrente no mínimo. Então, o risco também de fazer a manutenção quando a rede está desligada é muito maior. Assim. Muito melhor, muito mais fácil, muito mais seguro. E esse é um exemplo de uso de dos inversores com otimizadores ou com microinversores. Então, a gente consegue colocar para qualquer lado. Por que é utilizado esse tipo de layout de sistema? Quando a gente tem pouco espaço, necessita de uma grande área para gerar mais energia, a gente, ao invés de apontar tudo para o norte, que seria o ideal, a gente coloca leste-oeste, que tem um maior aproveitamento do sol, mesmo que gerando mais energia, a área de utilização acaba sendo maior. Então, compensa fazer essa troca de mudar de instalar tudo para o norte e colocar leste-oeste, uma área pequena e alta necessidade de energia. Por enquanto, alguma dúvida? Posso continuar? Tá. As baterias. As baterias mais comuns são de chumbo ácido, níquel e de lítio. E a grande vantagem das baterias de lítio é que todo mundo sabe que elas não viciam hoje. Então, você não precisa esperar elas acabarem para você estar sempre carregando elas. Hoje, no Brasil, para a energia solar, é muito comum a gente encontrar ainda de chumbo ácido as estacionárias. Tá? As de lítio ainda são muito caras e pouco acessíveis para a gente. Essa é uma foto que eu trouxe não sei se vocês já escutaram falar da Tesla. Essa é a Tesla Powerwall, que chama. Essa é uma bateria modular deles, então você pode ir adicionando a quantidade dessas Tesla Powerwall que você quiser. Elas sincronizam uma com a outra, elas se integram muito bem. E a grande vantagem delas é que aqui dentro desse Tesla Power já tem um inversor também. Então, querendo ou não, você economiza em um equipamento. Mas um bloquinho desse aqui custa em torno de $8.000, tá? Então, já para o Brasil em si, fica totalmente inviabilizado um sistema desse. Ainda mais com o dólar quase R$6, né? Então, hoje a gente ainda está bem distante. E falando na Tesla, traz
uma curiosidade aqui. Essa é uma imagem do maior banco de baterias do mundo. Tá? Ela fica na Austrália. E esse banco de bateria tem uma potência de 100 megawatts e ela foi instalada para o Parque Eólico da Austrália. Só para a gente ter ideia, essa bateria consegue suportar até 30 mil casas funcionando por uma hora sem receber nem nada de energia da rede elétrica. Então, aguenta. Tem uma boa capacidade de fornecimento de energia. Né? Esse campo ocupa mais ou menos uma área de 10 mil metros quadrados. Bom, Elon Musk, não sei se vocês conhecem, ele é o fundador da PayPal também, e aí abriu a SpaceX, agora a Tesla, e agora está criando o Hyperloop, meio doidão. Mas não sei se vocês ouviram falar da aposta que ele fez em relação a esse banco de baterias. Quando foi anunciado que a Tesla ia construir, ganhou a licitação para construir esse banco de baterias, o VP da Tesla falou que ia construir esse parque em 100 dias. Logo depois, o cofundador da Atlassian, que é uma empresa de tecnologia, questionou o próprio Elon Musk se era verdade essa declaração que o Landon estava fazendo. E o Elon Musk respondeu para o cofundador da Atlassian que depois de assinado o contrato, eles iam construir e deixar pronto para uso em menos de 100 dias. E se eles não conseguirem realizar essa construção em menos de 100 dias, o próprio governo da Austrália, a Atlassian, que estava pagando esse banco de baterias, eles não precisariam pagar nada para construir. Tá? E a construção foi feita em 92 dias. E todo mundo ficou... E hoje já está funcionando, já está em operação, e foi um marco. E agora a Tesla quer conseguir segundo não, quer desbancar esse como sendo o primeiro maior, quer construir um nos Estados Unidos um maior ainda. Mas ainda eles estão em negociação com o governo. Agora vamos ver com o Biden lá, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Bom, vamos começar o dimensionamento, vai. Agora que a gente já entendeu o efeito do Sol, os módulos, os inversores, toda a parte dos equipamentos principais, a gente segue mais ou menos um checklist para desenvolver esse sistema solar. O checklist a gente entende quais são as características locais, características do consumidor, consumo de energia dele, e aí pega os dados solarimétricos, define que módulo a gente vai utilizar, e aí a gente faz esse cálculo de dados solarimétricos, vezes a área do módulo, a eficiência e a taxa de desempenho. Então, naquele mesmo exemplo, eu peguei o endereço é a Avenida Rodrigo Otávio 205, fica na Gávea. Alguém é da região? Não. Bom, aí tem a latitude e longitude do local e o consumo médio de 600 kW. Então, aqui eu criei um histórico de consumo desse local. Então, tem um mês que ele consome 700, 740 e outros meses vai para 500, o consumo mínimo, chegando na média de 600 kW. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente pega o valor total da geração de energia para a gente gerar com o nosso sistema solar. E de onde a gente pega esses dados solarimétricos? Os dados solarimétricos eles podem ser utilizados a gente recebe em 2 lugares. Tem o CRECESB, que fica aí no Rio mesmo, é um ótimo centro de estudos de dados solarimétricos. E esse é o site deles, eu utilizei esse site para ficar um pouquinho mais didático também. E aí aqui embaixo a gente, descendo a página, a gente coloca a latitude e a longitude do local que a gente vai utilizar. Então, buscar, e ele sai esse gráfico já. E aqui a gente consegue ter todos os dados de radiação solar da região. Tá? Então,
aí a gente tem no plano horizontal, igual da latitude, e para o nosso cálculo eu estou usando os dados igual da latitude. Para a gente dimensionar o sistema solar, nunca é bom utilizar o ângulo zero. Por quê? Porque quando você não tem nenhum tipo de inclinação, o acúmulo de sujeira é muito maior. E o ângulo ideal é o ângulo igual da latitude. Então, como aqui um exemplo, mas na vida real a gente tem que ir até o local, medir, por exemplo, a angulação do telhado da pessoa, ou se vai ser instalado no solo, aí comprar uma estrutura que a gente vai deixar no ângulo ideal. Então, tem todo esse tipo de estudo para ser realizado antes da definição do ângulo. Mas como é só um estudo, a gente se baseia no melhor caso, sempre. E aí eu escolhi um dado, um módulo fotovoltaico que a gente tem utilizado, da Zen Shine Solar, um módulo de 425 watts, com eficiência de 19,15, e aí ele tem mais ou menos 2 metros por 1 metro, mais ou menos 2,03 metros quadrados, e pesa 28 quilos cada módulo. Aí aqui a gente pode ver, tem 3 diodos de bypass, então é um módulo bem interessante. É uma célula monocristalina também. E aí eu trouxe tudo isso para uma planilha. Aqui está a radiação, que é apresentado no CRECESB, e aí como a gente vai fazer esse cálculo. A gente vai usar a energia média gerada a gente vai descobrir quanto cada módulo está gerando de energia por dia. Então, a gente tem a energia diária, que é retirada do CRECESB, a área do módulo, que a gente calcula, a eficiência do módulo e a taxa de desempenho. A taxa de desempenho é considerada a inclinação do módulo, se vai ter sombreamento ou não, se tem a mudança de temperatura, quantidade de sujeira que a gente tem, perda de energia entre cabos de corrente contínua e corrente alternada, eficiência do inversor, tudo isso é levado em consideração. E esse valor é trabalhado em torno de 80% a 85%, quando a gente faz esse cálculo no Excel, no papel. E aí, fazendo esse cálculo, a gente consegue chegar no valor de 1,96 kWh por módulo fotovoltaico. E aí, multiplicando pela quantidade de dias que a gente tem no mês, a gente tem a quantidade de energia gerada mensal por módulo. Depois que a gente tem a quantidade de energia média mensal, a gente tem o nosso consumo, e do consumo a gente precisa corrigir esse consumo. Por quê? Hoje tem um negócio que chama taxa de disponibilidade, que é o valor mínimo que a gente precisa pagar para a distribuidora. No caso, eu considerei trifásico, então a gente subtrai os 100 kWh pelos 700 kWh menos os 100 que é obrigado a gente está pagando, o que dá 600, 640, assim por diante. E aí daqui a gente tira essa média, pelo consumo médio, e aí a gente também tem a energia média gerada nos módulos, e aí a gente consegue calcular o número de módulos que a gente precisa, que é o consumo corrigido sobre o valor de energia gerado. E aí a gente gera o número. Esse cálculo deu mais ou menos 9,37, eu arredondei para 10, tá? Então, como a gente tem a potência do módulo de 425 watts, a potência total do sistema é 425 vezes 10, que dá 4.250, que dá 4,25 kWh. E aí a área dá 22 metros quadrados de área total, com peso total de 280 kg. Por enquanto, tem alguma dúvida? Posso ir seguindo?
E aqui a gente calcula o quanto de energia a gente vai gerar mensalmente. Que como a gente tem a energia gerada todos os meses, a gente multiplica pela quantidade de módulos e a gente encontra o quanto de energia a gente vai estar gerando todos os meses. E aí o menor valor de geração está dando 440. Tá errado isso, né? 459 e o máximo está dando 606 e aí a gente tem uma média desse valor. Depois eu corrigi esse valor para mandar para vocês. E a gente aqui da Sunset Energia, a gente utiliza um software chamado PVSys. Para calcular, tem diversos softwares no mercado. Tem um que chama Trace Software, tem o PVSol, tem o próprio Solar Edge Designer, tem o designer da Sysy Solar, que é uma... Sysy Solar é uma distribuidora de fotovoltaico, e eles estão desenvolvendo um software para cálculo também. Tem o Solarius e 1 milhão de outros. A gente utiliza o PVSys. Essa é a tela principal dele. Então, a gente dá para calcular de forma bem rápida, um sistema bem preliminarzinho, só para a gente ter ideia do tamanho. E aí, aqui eu estou utilizando o design do projeto maior. E aí eu escolhi para Grid Connect, né, que é conectado na rede. E aí ele abre essa tela. Então, aí você salva o nome do projeto que você quer, e essa parte de baixo é o cálculo de verdade que acontece do sistema solar. Então, você começa com orientação, depois aí você coloca 23 graus, aí calcula mais ou menos se vai estar para o norte, sul, leste, oeste, você determina para onde vão estar os módulos fotovoltaicos. E essa tela é a da definição do seu sistema. Então, eu estou utilizando aquele módulo de 425 watts da Zenshine e eu estou utilizando o inversor tradicional da Fronius, tá? Então, como são 10 módulos, esse inversor tem 2 MPPTs. MPPTs são a quantidade de séries de módulos que a gente consegue ligar no inversor. Então, aqui são a quantidade de séries e aqui a quantidade de módulos em cada série. Então, são 2 séries de 5 módulos que resultam em um total de 10 módulos. Que dá a potência total de 4,25. E esse é o relatório que sai depois do cálculo ser feito. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas aqui estão algumas características técnicas do módulo fotovoltaico. Vocês conseguem ver meu módulo? Conseguimos. Tá. Estou apontando e nem sei se... Bom, aqui aparecem os dados técnicos, a questão de corrente, a área total, temperatura de operação. Aqui está um desenho que eu fiz do local, tá? Aqui estão algumas árvorezinhas, aqui estão as 2 casas, e o norte está apontando aqui para a direita. Aqui seria a relação de sombra do local. E aqui uma simulação do sistema como fica direto do PVSys, tá? Então a gente consegue ver a direção do sol e o quanto de sombra causa durante o dia. E esse daqui a gente acompanhando, é como se a gente fosse o sol. E aí a gente consegue ver quanto de energia a gente consegue. De energia não, como que passa o sol em relação ao módulo fotovoltaico. E aqui sai o relatório de geração de energia. Ficou bem ruimzinho. Mas depois no PowerPoint vocês conseguem ver melhor. E aí aqui sai mais ou menos... Depois eu vou trazer em destaque esse valor de geração, quanto a gente está gerando de energia. Esse é um relatório de perdas que a gente tem do sistema. Então, aqui a parte de cima é o quanto a gente ganha, e aqui tem algumas perdas devido à temperatura, irradiância, a qualidade do módulo, tem todas essas perdas que estão sendo consideradas quando a gente utiliza o PVSys.
Esse é um relatório que a gente tem que, quando a gente vai construir grandes usinas, é o relatório confiável, que é o P50 e P90, de eficiência do sistema solar. Bom, e aqui está o quanto a gente tinha gerado de energia e o quanto apresenta no PV-Syst. A gente pode ver que do PV-Syst ele é um pouquinho mais conservador, mas querendo ou não, a média fica bem próxima do que a gente tinha gerado. Então, e é isso por hoje. Acho que já foi muita coisa, já ficou muito cansativo já. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês acharam? Bom dia. Eu fiquei com uma Bom dúvida. dia. Claro. Quando você pega essa média do PV-Sys e compara com a média que a gente calculou, né, com as fórmulas, na hora de aplicar, assim, você segue qual? Ou tem, tipo assim, uma média, se tiver diferente até tantos por cento, segue esse, se tiver diferente até tantos por cento? Na verdade, a gente não utiliza a fórmula de Excel aqui, porque a gente utiliza só o PV-Syst, tá? Tá. Mas, por exemplo, para você adquirir a licença do PV-Syst, custa mais ou menos $3.000. Então, acaba não fazendo sentido para, por exemplo, eu quero fazer um cálculo rapidinho e vou pagar $3.000 para fazer, não. Aí você utiliza o Excel mesmo, que sai uma média bem próxima, sabe? Então, a diferença não é tão grande, mas, por exemplo, quando começa a mudar, sai do norte e começa a ir para leste, aí o cálculo fica um pouco mais complicado fazer no Excel. E aí o PV-Syst tem todo esse banco de dados já dentro deles, simplifica fazer esse cálculo. Entendi. Obrigada. Nada. Eu teria uma dúvida. A diferença que dá aí é por causa da eficiência do módulo que é usado dentro do PV-Syst? Aí pode ser tanto o módulo, pode ser o banco de dados que está utilizando. Por exemplo, o que a gente utilizou foi do Crescesg. O que o PV-Syst utiliza é do Meteonorm, é um banco de dados internacional, só que o banco de dados que eles utilizam, ele pega todos os pontos que tem no Brasil e faz uma interpolação até chegar no local exato que você marcou, que você quer fazer esse cálculo. Então, às vezes, por causa dessa interpolação também, que pode ter essa pequena queda, essa diferença. E, querendo ou não, aqui a gente consegue ter um cálculo mais acurado relacionado à perda de eficiência por causa de temperatura, se vai ter alguma sombra ou não, se, por exemplo, como a gente consegue, naquele vídeo que a gente acompanha a gente sendo o Sol. A gente vê que no nascer do Sol e no pôr do Sol a gente está bem em paralelo assim, ao sistema. E no cálculo do Excel a gente não tem esse tipo de cálculo. Sabe? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Bom, Gabi, então é isso. Obrigado. A gente disponibiliza o PowerPoint para vocês por e-mail e fiquem ligados para as próximas aulas, né? Para a próxima aula que vai ocorrer quarta-feira às 4 horas, né? 3 horas. 3? É. Então tá bom. Então, acho que é 3 horas. Obrigada. Tem como disponibilizar alguma planilha igual só para adaptar igual do programa? Tem algum modelo, alguma coisa? Na internet deve ter, mas eu tento montar uma para vocês. Tá bom? Obrigadão. Nada, que isso.
Eu vejo de um jeito, aqui eu dou um jeitinho. Só as últimas informações, então. Quem não preencheu o formulário ainda, eu vou mandar mais uma vez aqui no chat. E essas aulas vão ficar disponibilizadas no nosso YouTube. Elas estão sendo gravadas, eu vou encerrar a gravação agora. E elas vão ser disponibilizadas no YouTube do canal do Ambientável.